Fala galera, beleza? Tudo bem? Então, sou o professor Wesley, professor de História aqui no curso aplicativo e vou estar falando com os senhores, dando continuidade à nossa aula sobre a União Ibérica e as invasões estrangeiras. Senhores, é um momento que nós temos que focar, aprofundar, mesmo que de forma individual. Nós estamos aqui para nos aproximarmos de vocês, mesmo com esse caso que está ocorrendo, nós estamos aí. Foco, vai dar certo e aprofundar nos estudos, beleza? Vamos lá. Para falarmos da União Ibérica e das invasões estrangeiras, se faz necessário retornar um pouco na matéria. Por quê? Lembra, toda vez que nós falamos de um tópico específico, ainda mais em provas militares, se faz necessário os senhores período, ou seja, tempo e espaço. Quando nós falamos da União Ibérica, nós temos que entender o porquê, qual foi as consequências, qual é o caso que levou a União Ibérica a ser implantada nesse momento desse mundo, beleza? Quando a gente volta e olha especificamente para a colônia brasileira, nós temos que falar do período conhecido como 1549 a 1572. Aí os senhores vão focar, vão olhar naquela planilhinha lá, aquela tabela de períodos e vão me dizer, que período é esse? Governo geral. Período do governo geral. 3 governadores, que nós já tivemos nas aulas anteriores. Primeiro, Tomé. Segundo, Duarte da Costa. Terceiro, Mendes Sá. Beleza? É importante memorizar esse período, porque se os senhores reparar, a França Antártica que nós iremos trabalhar, ela está inserida dentro do período do governo geral. Então, se cai dentro do conceito ou a questão da França Antártica, consequentemente não tem como não falar do governo geral, beleza? Mas vamos voltar aqui. A União Ibérica. Em 1572 vai morrer o rei de Portugal e, inconsequentemente, a linha sucessória tem que ser assumida. No caso, se a rainha for uma rainha consorte, ela assume, sendo ela local, que não é o caso. Nesse caso, a linha sucessória se dá através do seu herdeiro, Dom Sebastião. Dom Sebastião vai assumir esse Portugal com o intuito de proteger e reorganizar a colônia brasileira. E aí, uma das atitudes que chama muita atenção de Dom Sebastião é quando o mesmo vai dividir esse Brasil em dois. O norte vai ficar dividido e chamado como Salvador e o sul como Rio de Janeiro. Foca, porque cai e quando cai leva os senhores ao erro, porque daqui a pouco vai ser dividido novamente, beleza? E ele é muito bem citado e explícito isso, o próprio autor da prova, Gilberto Cotrim, Coxiba, chama a atenção para isso daqui, beleza? Quando o rei começa a fazer a sua administração de Portugal, o mesmo, um rei católico, vai se envolver em um confronto no norte da África, contra os infiéis. Lembrando, infiéis nesse momento, trata-se daqueles que não são católicos. Não é católico, não é cristão, infiel, beleza? E nesse caso, os infiéis que nós estamos citando aqui são os mouros, beleza? Nós vimos lá na questão da formação de Portugal. Dom Sebastião, então, vai ao confronto nessa guerra chamada de Alquercique-Bir, também conhecida como Guerra dos Três Reis. Porém, senhores, a Guerra dos Três Reis não está sendo citada no livro do edital, beleza? Só por questão mesmo de esclarecimento. O rei, então, jovem rei, recém-assumido dentro do Império Português, ele desaparece, senhores, ele não morre, ele desaparece. Acredito que ele tenha encontrado o que ele procurava. Enfim, desapareceu. Desaparecendo, busca-se então a linha sucessória. Quem é essa linha sucessória? No caso, a rainha, se ela fosse consorte, que não é o caso. Cadê o herdeiro? Não tem. E aí, vamos procurar, na sequência sanguínea, o seu parente mais próximo. E vamos encontrar então o seu tio-avô, Dom Henrique, um religioso, extremamente idoso, já no fim de carreira, que vai assumir esse Portugal em 1578.
O mesmo, após assumir, 2 anos depois, com problemas de gota, vai vir a falecer. Em 1580, assim que o Dom Henrique morre, a sua linha sucessória, ou seja, pega essa visão, a dinastia de Avis acaba, senhores. E aí eu chamo aqui agora o pensamento retornando às aulas anteriores. Quando se começou a dinastia de Avis? 1383 a 1385, o processo da formação da Revolução de Avis. Beleza? Então, dentro desse contexto aqui, nós vamos ver que quando não há o herdeiro para a continuidade da dinastia de Avis, o rei da Espanha, Filipe II, vai reclamar o trono. Nós vamos falar de uma Espanha nesse momento. Quando a gente fala na prova de sargentos, né, a matéria em si dos senhores é Brasil. Quando a gente fala, estamos especificando a matéria da SpaceX, a gente aprofunda um pouco mais nos europeus. Mas quando a gente fala dessa Espanha, essa Espanha vai ser aquela que descobriu a América. E ao descobrir a América, senhores, eles vão encontrar a questão monetária mais importante daquele momento que rolava na Europa, a questão do metalismo, ouro. Então essa Espanha, ela está estruturada, organizada, está grandona, fortona, cheia de milhão. Nesse contexto, ela está muito mais estruturada para confrontos, combates, disputas. Facilmente, essa Espanha vai invadir e tomar Portugal. É nesse conceito, falando de uma forma agora geográfica, que nós vamos chamar esse período da União Ibérica, pois essa península na ponta da Europa se chama Ibérica. Nós vamos ter agora a junção dos 2 reinos católicos da Europa, a União Ibérica, beleza? Então, a partir de 1580 a 1640, nós vamos ter a conhecida União Ibérica. Memorizou o período? Guarda aí, que é importante, hein? Então, nós temos agora a União Ibérica. Quais são as consequências dessa União Ibérica? As consequências dessa União Ibérica para o Brasil, ela tem uma chave aí, um bisuzaço. Quando Filipe II assume, ele vai assinar um tratado em 1581, ou seja, 1 ano após a União Ibérica, o conhecido Tratado de Tomar. Não é tomar para si, é o Tomar, na cidade de Tomar vai ser assinado esse tratado. Esse tratado é o qual diz o seguinte: a Espanha não vai interferir na administração do Império Português. Porém, nós estamos falando apenas da questão administrativa, questão financeira, tributárias, jurídica, tudo vai ser aplicado perante as leis filipinas. Ah, Filipina, aquela ilha maneirinha. Negativo, senhores. Filipinas, derivado do nome de Filipe. É muito bizu memorizar isso, porque lá na mineração nós vamos ver um pouco ainda da aplicação das leis filipinas nos códigos mineiros. Então, uma das consequências que vai chamar a atenção da União Ibérica para o Brasil, colônia brasileira, é quando ele novamente agora vai dividir esse Brasil. De imediato, através do Tratado de Tomar? Não. Vai ser em 1621. O Brasil vai ser dividido agora em 2 reinos. A Espanha, nas suas posses fora da sua metrópole, ela chama os seus territórios de vice-reinado. Então, aqui, ó, o bizu, vice-reinado do Maranhão e vice-reinado do Brasil. Já caiu na prova dos senhores, em 2013, onde eles perguntam quem nomeou o vice-reinado do Maranhão e quem nomeou o território do Rio de Janeiro. Ele queria saber se você sabia o nome dos 2 monarcas de monarquias distintas, de períodos distintos. Por isso que quando eu coloquei, eu falei, atenção aqui, porque cai. E caiu lá em 2013, na prova da ESA. Beleza? Fim da União Ibérica. Esse fim da União Ibérica aqui é extremamente importante. O fim da União Ibérica vai trazer para os senhores
a visão e o entendimento do porquê da dependência de Portugal para com a Inglaterra. Claro, são várias conjunturas, mas nesse caso aqui, nós vamos demonstrar o porquê de tantos acordos comerciais fora de um período onde a necessidade não era total. A União Ibérica vai ter fim a partir de 1640. É nesse momento que nós vamos levantar uma nova dinastia. Lembra, a dinastia de Avis foi para o saco. Então se levanta uma nova dinastia. Qual dinastia, senhores? É a mesma dinastia dos tempos atuais. A dinastia de Bragança. A dinastia de Bragança, ela vai vir no nome de Dom João IV. Ele vai se levantar, uma família, uma nobreza se levanta e consegue, através da Batalha da Restauração, ou Guerra da Restauração, restaurar a dinastia portuguesa, dando fim à União Ibérica. Mas como uma família se levanta? Que poder é esse? É nesse momento que nós vamos ver a aproximação da Inglaterra, sustentando e dando apoio a essa família, a essa nova dinastia. Beleza? Entende o porquê dessa... Agora, no decorrer da matéria, nós vamos ver uma dependência total, Portugal e Inglaterra. Tanto que nós vamos ver alguns tratados que vão ser assinados, Tratado de Mitchell, conhecido como Panos e Vinhos, de 1703. Nós vamos ver aqui, em 1654, Portugal vai abrir a permissão para que a Inglaterra venha comercializar nos portos brasileiros. Isso, senhores, não está dizendo que o pacto colonial foi rompido ou quebrado. Não, é um tratado que facilita a Inglaterra vir até aqui. Beleza? E aí, dando continuidade, nós vamos falar agora da França Antártica. Beleza? A França Antártica, ela é de 1555 a 1567. Somando rápido, 12 anos, né? É bastante coisa, senhores. Há alguns teóricos que dizem que essa interferência da França, não só nesse período, como em outros períodos, como Belle Époque, vai ser uma das características que vai interferir no nosso sotaque carioca. Essa questão da França estar aqui no Brasil, aqui especificamente no Rio de Janeiro, interfere no nosso sotaque. Assim como nós vamos ver que a Holanda, quando invade o Nordeste, interfere também no sotaque, no dialeto de falar. Isso é uma questão teórica linguística, né? Não aprofundando. Então, 1555, quando a França ela é uma dos países protestantes que protestam por essa divisão do mundo, né? Ela vem principalmente, quando ela vem para invadir a América, ela vai atuar de forma diferente. Ela atua no sentido sul e no sentido norte, só que modifica o nome. A que vai atuar no hemisfério sul, nós vamos chamar de França Antártica. A que vai atuar no hemisfério norte, a França Equinocial. E aí nós vamos especificar isso com mais calma. Tranquilo? Seguindo o propósito. A França, quando ela atua aqui de forma sulina, ou seja, de forma da França Antártica, ela vai adentrar pela Baía da Guanabara. Tem essa visão, ó. A Baía da Guanabara é uma entrada onde tem uma barra, né, uma muralha de montanhas, e quando ela entra, ela vai fundar aqui dentro duas colônias. E essas duas colônias que vão ser fundadas aqui no Brasil, especificamente na Baía da Guanabara, tem nomes. Já caiu na prova do Colégio Naval, que é o mesmo autor dos senhores, perguntando quais eram os nomes anteriores dessas duas ilhas. A maior ilha, naquela época, era chamada de Ilha Paranapuã, ou seja, a ilha de índios, né? Porque essa região era habitada por índios. Hoje ela se chama a Ilha do Governador. A menor ilha era chamada de Ilha de Sergipe, hoje chamada de Ilha de Ville-Gaillon, o nome que a gente vai usar nesse momento. Hoje onde fica a escola naval, deve ser por isso que caiu no colégio naval, né? Vamos lá. Qual era o objetivo principal da França Antártica? Primeiro, questionar
essa divisão. Lembra dessa divisão aqui, ó? Um tratado da Tordesilha, assinado quando? 1494, questionando e substituindo aquela outra divisão, a bula intercoiteira, certo? Eles também veio com o propósito de fundar colônia e também de fazer participação no comércio. Qual era o comércio que interessava nesse momento a França? Pau-brasil. Cuidado, porque nesse momento o pau-brasil já não é o principal produto econômico, beleza? Vamos lá. A França Antártica foi liderada por dois personagens, dois líderes no caso aqui. O Nicolas Villengaillon e o outro, Gaspar de Lemos. Esses dois, quando... Gaspar de Lemos não, troquei. É o Villengaillon e o outro. Foi forte, né? É o Nicolas Duran. Nicolas Duran. Vai editar?